Voltou? Voltou, graças a Deus. Boa tarde, meninas. Vamos de novo ao cafezinho. Você tomou café? Chocolate quente. Gente, a tecnologia, quando ela quer dar errado, ela às vezes dá errado, né? Mas a gente é insistente. Amém. Então a gente continua e força um pouquinho e vai dar certo, amém? Isso. Muito bom estar com vocês hoje à tarde, tomando seu café no seu sofá. E que bom que você pode parar. Pare mesmo. Esse é um tempo só seu, onde Deus vai ministrar o seu coração, coisas que Deus já ministrou ao nosso coração. Amém. E desde já eu quero agradecer por você nos permitir entrar na sua casa. Nós não podemos estar presentes, de forma presencial, mas estamos conectados com o nosso coração. Temos uma equipe, queridos, orando por você todos os dias. Estamos ligados com você. Você não está sozinha. E eu gostaria de começar esse momento, que parece que é longo, mas passa rápido. Né, Li? Rápido mesmo. E eu queria começar orando por você. Amém. Guardando você, guardando a sua mente. Eu sei que nós da igreja viemos de uma semana bem tumultuada. Muitas coisas aconteceram. Mas agora nós vamos parar e ouvir coisas da parte de Deus. Então nós queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu oro por você, eu oro por sua família. Eu declaro a bênção de Deus sobre sua casa. Eu declaro nenhum mal lhe sucederá, nem praga nenhuma chegará na sua casa. Eu declaro você abençoada, você é protegida, você é guardada. Eu declaro os anjos do Senhor cuidando de você, cercando o seu lar. Em nome de Jesus. E eu declaro que uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar a sua vida ainda hoje. Amém. Então fica conectada no Espírito, porque algo vindo da parte de Deus pode mudar a sua história. Amém. Seja bem-vinda, querida, nessa live. Nós estamos com a Elisandra. Elisandra, você conhece. Você que não conhece, Li faz parte do trabalho das mulheres. Amém. E nós vamos conversar um pouquinho hoje à tarde com Li. Eu sei que Deus colocou algo no coração dela e também colocou algo no meu coração e a gente vai compartilhando. Vai chegando, tá? Vai chegando e vai sentando, isso, né, Li? Isso mesmo. Bom, queridas, nós temos vivido dias tão excepcionais, né? E estranhos. Tempos estranhos. Tem uma música muito antiga que fala: tempos estranhos vêm sobre mim tentando tirar o meu chão. E nós temos vivido esses tempos. E nós sentimos, talvez você fale assim: nossa, mas a gente vai falar de tempos difíceis, nós vamos falar de posicionamento, nós vamos falar de atitudes que funcionam, atitudes de fé de novo. Sim, queridas. Nós precisamos falar destas coisas que são segurança para nós, que são as coisas que nós precisamos reforçar para mantermos a nossa posição em Cristo. Amém? É interessante, Li, quando você coloca isso, porque Paulo dizia que nós precisamos ouvir as mesmas coisas. Sim, não é? Com certeza. E aí, querido, quando é o ponto que nós paramos de falar as mesmas coisas? Quando nós começamos a praticar. Isso. Mas até então nós vamos ficar falando as mesmas coisas, falando sobre fé, falando sobre motivação, falando sobre posicionamento. Nós queremos levantar você. Isso. Nós não permitimos, em nome de Jesus, que nenhuma das nossas mulheres fiquem quietinhas, fiquem depressivas. Amadas, não há lugar para depressão. Amém. Num ambiente de fé. Não há lugar para tristeza num ambiente de fé. Então, nós vamos falar as mesmas coisas, porque eu vou lhe dizer, às vezes você olha para o arroz e feijão, você come arroz e feijão todos os dias e não se cansa de comer. Isso. Mas é o arroz e o feijão que te fortalece, que te deixa forte. Então vamos falar um pouco sobre essas coisas, sobre fé, sobre alegria, sobre motivação, sobre ter uma razão de viver em tempos de crise, e vai ser uma bênção para mim e para você. Amém. Bom, queridas, uma coisa que eu tenho percebido e sobre essa questão de posicionamento, né, nas crises e nas situações difíceis, porque nós estamos vivendo uma situação global, né, todos nós, no mundo todo,
estamos passando uma situação muito específica com a pandemia, mas nós também temos os nossos desafios pessoais, né, que não pararam e que estão no meio desse rolo todo, né, e alguns potencializaram. De repente, se você estava com problemas nas finanças, já estava com problemas nas finanças, agora com uma redução de salário você está com mais problemas, né? Aí, de repente, se o seu casamento já estava um pouco conturbado, agora com o estresse de um problema desse, o estresse no casamento aumenta. Então nós sabemos que vocês têm que alinhar, nós temos que alinhar muitas coisas. E uma coisa que eu tenho aprendido já faz algum tempo é ser assim, agressiva com a proteção da minha fé, mas também ser agressiva no meu comportamento diante das crises. Amém. Sabe, queridos, nós quando passamos por situações difíceis e a nossa alma começa a se levantar, as nossas emoções começam a se levantar, a gente tem uma tendência, e você sabe qual é a sua, e ela é muito individual, a sucumbir. Então você precisa se conhecer a tal ponto de saber, olha, eu diante da pressão, eu fico estressada, eu fico nervosa. Sim. Porque tem pessoas que é assim. Eu conheci pessoas crentes de anos de igreja, que na hora da pressão surtam, literalmente, queridos. Perdem a estribeira, perdem a noção do limite do nervosismo. Então é uma característica da pessoa. Na hora da pressão, ela perde a estribeira. Tem pessoas que quando estão muito tensas, muito nervosas, elas ficam depressivas, elas ficam mais deprimidas, elas não falam nada negativo, elas não falam, né, palavras contrárias, mas ficam depressivas e começam a tirar a mão daquilo que Deus tem para a vida delas, não é, gente? Isso. E é interessante, Lê, que ontem eu falava com uma pessoa e eu dizia, se você faz as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Se você percebe que tem coisas que tem lhe parado e você permanece nessas coisas, amados, isso não é uma questão, é uma questão de inteligência. Sim. Você precisa procurar alguma coisa para sair disso, não é? Se tem coisas que tem lhe travado, seja rápida em procurar um recurso da parte de Deus para sair disso. Queridos, você não precisa andar pesada, você não precisa andar carregada. Já basta o dia a dia ali, não é? Já basta as pressões do dia a dia. Então, se de repente uma caminhada te faz bem, põe a máscara, vai caminhar. Às vezes, queridos, você está tão pesado e de repente você põe sua máscara, vai dar uma caminhada, você volta diferente. Nessa caminhada, aproveita, ora em outras línguas, conversa com o Senhor. Nós não temos o padrão do mundo, queridos. Nós não precisamos ficar carregando esse peso e essa cruz que o mundo carrega. Existe um refrigério para a minha vida e para a sua vida que se chama Jesus. Sabe, o mundo não tem Jesus, mas eu e você temos Jesus, não é? Tem pessoas lá fora que estão desesperadas, tem pessoas lá fora que diz o meu mundo acabou, porque não tem mesmo uma outra solução. Mas, amados, quando Jesus passa a morar no nosso coração, a gente percebe um consolo da parte de Deus. E é como se Deus chegasse para mim e para você e dissesse, filha, tá tudo bem, fica firme, segura a onda, que eu estou com você, está tudo bem. E eu lembro daquele texto da tempestade. Eu queria lembrar para você sobre esse texto, não é? Ele está lá em Marcos 4:35 e o título do texto é Jesus acalma uma tempestade. É tão interessante, queridos, que quando Jesus está naquele barco, a Bíblia diz que se levantou um grande temporal. E nesse momento, aonde estava Jesus? Jesus estava descansando ali. Jesus estava dormindo, né? E é tão interessante pensar sobre isso, porque quem estava na parte de cima eram os pescadores, eram pessoas que tinham experiência, né? Eles tinham experiência no que diz respeito a tempestades. Então eles sabiam que não era uma tempestade comum. E a Bíblia diz, era uma grande tempestade. Mas sabe uma palavra que Pedro, eu acho que foi Pedro que falou, e ele diz assim, quando ele acorda Jesus, ele diz assim, não importa
que nós perecemos? E sabe que é uma coisa que eu tenho ouvido, Li? Algumas pessoas têm dito: Senhor, você não está vendo? Não parece a mesma coisa que esse texto está falando? Quando o discípulo chega e diz: não te importa que perecemos? O Senhor não está vendo, né, o que está acontecendo? Isso, né? Não é? A impressão que eu tenho, amados, é que nós estamos vivendo esse texto. Alguns filhos estão dizendo: o Senhor não está vendo? Olha como está a situação, o Senhor não está vendo? Mas eu quero dizer para você, amados, que Jesus se levantou, deu uma ordem de comando e ensinou aquele povo uma grande lição. Ele deu uma ordem de comando à tempestade, não é? E ele olha para os discípulos e diz: eu esperava outra coisa, por que vocês são tão tímidos? Jesus não mudou-lhe, sabe? Jesus espera uma posição minha e sua diante dessas tempestades. Na verdade, eu acho que nós estamos mesmo dentro de um furacão. Isso. Não é? Na verdade é assim, queridas, eu penso que a gente tem um acréscimo que o mundo não tem, certo? Temos a palavra e temos o Espírito Santo em nós. Então, o mundo está desesperado, né? O mundo está sem norte, é compreensível. Isso. Ele só tem a realidade para se apegar, e a realidade, se ela fica desequilibrada, eles ficam desequilibrados. Verdade. Agora, eu e você, nós temos uma segurança de um Deus imutável. Né? Quando nós pensamos em Deus, nós temos que saber que Deus não era o eu sou. Isso. Ele é o eu sou. Isso mesmo. Né? Ele não mudou. Então, as circunstâncias, elas não mudam Deus, e elas não mudaram o pensamento de Deus. E uma coisa que eu estava meditando, eu quero aproveitar para entrar nesse texto, é o seguinte, queridos, que as grandes dificuldades, essa ou qualquer outra, elas não vão revelar o caráter de Deus para você, mas elas vão revelar o seu caráter para você mesmo. Nossa, isso é boa. Entendeu? É, porque o que acontece? A gente acha, nossa, eu vi Deus no problema. Não, Deus ele se revela pela palavra. O caráter de Deus, ele se revela pela palavra. A circunstância, ela revela o seu caráter. Quando nós vemos aquela passagem que Jesus está pronto já para o processo da crucificação, que ele está com os discípulos, né? Aí ele está contando ali um pouco do processo. Pedro fala assim: Senhor, eu estou contigo, vamos junto, né? Estamos juntos até debaixo d'água. E o que Jesus fala para Pedro? Olha, Pedro, na verdade, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Sim. Então, Jesus conhecia o caráter de Pedro, né? Ele já sabia. Ele é que não sabia do seu próprio caráter. Sim. Ele é que não sabia da sua própria força. A circunstância não revelou quem era Jesus, revelou quem era Pedro. Isso mesmo. Então, a gente precisa entender, nessas situações que estamos passando hoje, a gente precisa se olhar e ver o nosso comportamento em cada circunstância que a gente tem passado, para medir esse comportamento pela palavra. É o que eu falei para você sobre a gente ser feroz. Sim. Com a nossa postura de fé. Violento com a sua postura de fé. E não quer dizer, querido, que você não vai ficar triste, sim, chateado, estressado. Eu já tive a experiência, amados, de estar num dia tão atribulado, de estar passando uma situação tão difícil, chorando e dizendo: Deus é bom. Deus não muda. Amém. Essa situação não muda, vai Amém. Mudar. Amém. Deus não mudou, o propósito de Deus não mudou. Amém. Amém. É interessante que quando Jesus olha para os discípulos e ele diz assim: por que vocês são tão tímidos, não é? Ele esperava que esse momento de relacionamento, sim, olha, eles tinham acabado ali de ter uma multiplicação de pães. Pois é. Eles tinham experimentado um milagre de pães, de multiplicação de muitos pães e muitos peixes. Então, quando Jesus vê essa situação e olha para os discípulos e diz: vocês são tímidos, ele esperava uma posição. Faltou fé e faltou gestão das emoções. Pois é, né? Isso mesmo. 2 coisas que a gente ouve com frequência, né? Fé e gestão das emoções, porque, querido, se você não gerir as suas emoções, você não consegue exercer fé na hora da dificuldade. É interessante, Li, porque hoje eu ouvi uma frase
que mexeu muito comigo. Diz assim: você parece com aquilo que você pensa. Isso. Não é? Isso mesmo. Você parece com aquilo que você pensa. E a minha pergunta para você é: o que você tem pensado nesses dias? Porque se você tem entrado na neura do mundo, a sua vida vai de mal a pior. Eu quero dizer para você que você representa um reino. E sabe, queridos, quando você representa uma bandeira, você precisa ser digno dessa bandeira. Isso. Ah, mas eu não estou dizendo que tudo vai bem. Não, eu estou dizendo que nós estamos dentro de uma tempestade, mas dentro de uma tempestade é importante você manter sua postura de filha de Deus, de filho de Deus. Sabe, muitas pessoas aqui da igreja sabem que eu saio, eu dou aula, e nesse tempo a gente parou. E algumas coisas ficaram, algumas contas ficaram. Sim. E eu comecei a orar dizendo: Pai, eu represento o teu reino nessa terra. E eu represento esse reino e eu não posso ter contas pendentes. E você vai dizer para mim: todas as contas foram pagas? Ainda não, mas elas estão sendo pagas. Porque eu estou declarando: eu represento um reino. E esse reino que eu represento vai olhar para a minha vida e vai ver excelência em plena tempestade. Isso mesmo. Então, é uma questão de posicionamento e de gestão de emoção, sim. Colocar a emoção no lugar dela. Isso. Pensar certo. Isso. Como é que eu penso certo? Eu penso segundo a palavra de Deus. Exatamente. Eu me firmo na palavra de Deus. Quando eu me firmo na palavra, amados, eu me firmo nela e eu digo: algo vindo da parte de Deus vai ter que acontecer. Veja, Romanos 12, versículo 2 vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, o texto não está dizendo que você, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o, mas transformai-vos. Isso. Você não necessariamente vai transformar o mundo, mas você vai transformar o seu mundo. Isso. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Quando você transforma a sua mente, quando a sua mente está renovada pela palavra, aí é que você experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E veja o que o texto continua falando. Eu achei muito interessante que eu estava lendo esse texto pela manhã, e eu falei: meu Deus, mas que conveniente da parte do Senhor. Veja, Paulo continua dizendo aqui, porque pela graça que me é dada, digo que cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, né? Que não saiba mais do que convém saber. Na hora que eu li isso, queridos, eu fiquei lembrando dos porquês, né? Eu fiquei lembrando fiquei imaginando, né? As pessoas te ligando e falando: Jane, por quê? Jane, por quê? Gente, por quê? Isso. Veja o que a Bíblia está dizendo, queridos: não se preocupe em saber mais do que convém. Você não precisa ficar aflito, querendo entender o porquê das coisas. Sim. Se aprover a Deus trazer uma revelação específica sobre estas questões que estamos vivendo, essa revelação vai chegar para nós, queridos. Mas nós precisamos caminhar no que temos da palavra de Deus. Isso mesmo. Na segurança que nós temos de quem Deus é. Na segurança de que Deus Ele é bom, Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer, não interessa o que está acontecendo ao nosso redor. Você estava falando sobre essa questão de finanças, né? Algo que veio ao meu coração há alguns dias, eu tenho orado nessa linha, que eu fiquei lembrando, né? Que a Bíblia diz em Apocalipse que quando a gente morrer, a gente vai andar em ruas de ouro. Sim. Queridos, isso veio como um estalo dentro de mim. Eu falei: o meu pai vai botar a planta dos meus pés, a poeira dos meus pés no ouro, e aqui eu vou ter falta? Mas de jeito maneira. O Deus que vai me fazer andar, botar a sujeira do meu pé em ouro, vai deixar eu ficar sem pagar conta, sem ter um carro bom, sem ter a casa boa para morar? Não, queridos, não é possível que isso aconteça. Mas a Bíblia nos ensina a trazer o céu para a terra por meio da oração e da fé. Amém, isso mesmo. Né? Isso mesmo. E é interessante, Gi, você vai nos localizando no tempo, tá? Que a gente não colocou o tempo aqui, ó. Né? Esse texto de Malaquias 3:18
Diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e entre os que servem a Deus e entre aqueles que não servem a Deus. Eu acho, Li, que nós estamos num tempo onde está bem propício para o povo lá fora saber quem serve e quem não serve. É verdade. Eu vou dizer para você, aquele que não serve a Deus, a essa altura do campeonato está dizendo assim: meu Deus me abandonou. O que não serve a Deus, não conhece o caráter de Deus, está falando exatamente como as pessoas lá fora estão falando. São pessoas que dizem: eu sou azarada, tudo acontece com os outros, menos comigo, não é, Li? É o vitimismo, né? Eu sabia que isso não ia dar certo, porque dá certo com os outros e não dá certo comigo. Então eu quero dizer para você que nós estamos num nível de que as pessoas estão vendo quem serve e quem não serve. Aqueles que servem estão dizendo: eu não posso ter um tostão no bolso, mas eu sei que o meu Deus vai me ajudar, as portas vão abrir, o emprego vai chegar, eu vou arregaçar minhas mangas, porque não espere que você vai ficar numa rede deitada e as coisas vão acontecer. Exatamente. Não é? Exatamente. A gente precisa entender, queridos, para cada estação, e nós falamos sobre isso no culto de mulheres, no último que tivemos, tá lá no YouTube. Se você vai lá, recupera esse vídeo no nosso canal e você assiste esse culto novamente, nós falamos sobre estações. E nós falamos para que cada época nós precisamos de ferramentas específicas. Então não adianta você no inverno querer sair com o short jeans e a blusinha do verão, que você vai passar frio e vai pegar uma gripe, não é assim? Então nós precisamos entender quais são as ferramentas para esse tempo e aplicar. E existem ferramentas básicas, que é o conhecimento da palavra, a oração e a convicção de que o que Deus diz está dito, queridos. Nós não podemos duvidar do caráter de Deus. Eu gostei muito de uma ministração que você fez esses dias, que você falou: eu defendo o meu Deus, eu defendo a palavra. Sabe, as coisas estão acontecendo e agora Deus mudou, a vontade mudou, a palavra não mudou. Eu continuo dizendo: Deus é bom, vai acontecer, né? Eu achei muito interessante. Eu estava vendo uma ministração do pastor Eliezer essa semana, maravilhosa, e ele disse algo que eu achei interessantíssimo. Ele disse: estamos confessando a mesma visão que Deus nos deu em janeiro. Sim. A visão que Deus deu para a igreja lá de Taubaté, né? Em janeiro, não mudou por causa da pandemia. A visão que nós temos aqui no Verbo da Vida de Americana não mudou. Então, a nossa confissão de fé, agora ficamos mais fracos. Não, queridos. Né? Nós começamos declarando milagres, ano do extraordinário, ano de crescimento, e não estamos crescendo? Muito mais. Muito mais, e não estamos avançando, nos fortalecendo, né? Sabe, queridos, um culto nosso de terça-feira, nós tínhamos aqui 30 pessoas, 35. Hoje nós percebemos que vai muito mais além. Então a igreja está avançando. Essa semana agora eu fiquei em casa, né? Por conta de tudo que aconteceu, que vocês já sabem, alguns sabem, outros não, mas quem é do Verbo sabe. Nós perdemos um querido nosso. Perdemos não, foi para o Senhor, né? Foi para a casa de papai. Está lá andando nas ruas de ouro. Foi para a casa de papai, como eu sempre digo. E aí eu fiquei em casa esses dias orando, porque nós precisamos conversar muito com algumas pessoas. E à noite eu não vim aqui ver as lives, normalmente eu venho, fico orando com o pessoal que está fazendo as lives. Fiquei em casa esses dias, me guardando e conversando com o Senhor. Mas eu vou te dizer, eu declarei exatamente isso que Elisandra falou. Eu continuo firme na mesma posição de fé. Nós começamos declarando: esse é o ano do extraordinário. Nós estamos entrando nos melhores dias da nossa vida. Eu creio nisso. O diabo pode fazer o que fizer, o que ele quiser, mas nós vamos tocar ainda esse ano em coisas extraordinárias. E aí, queridos, eu estava lá no sofá assistindo o culto de terça e no sofá assistindo o culto de quinta. Muito confortável, sentada, quentinha. Mas sabe de uma coisa, amados? Quando a igreja começar, eu prefiro estar aqui. Eu prefiro deixar o lençol e estar aqui, porque existe uma unção na coletividade, né, Lili? E terça-feira a unção estava
Tava difícil terminar a live, queridos. Eu não sei se você que estava em casa percebeu, mas para nós que estávamos aqui, eu vim para trabalhar, acho que no Instagram, estava difícil de terminar o culto por causa da unidade, né? E isso é uma coisa importante para falar, que nesse tempo, queridos, você não se perca do como é que fala? Do grupo, que você não se perca do rebanho, era essa a palavra. Que você não se perca do rebanho, porque a unção da coletividade vai te alcançar aí. Isso. Né? Esse é um tempo que vai ser dessa maneira. Eu tenho percebido no grupo das mulheres, algumas meninas têm trazido uma palavra. Isso. E, queridos, quando se fala em rebanho, é bom entender, Li, que o rebanho, quando você se afasta do rebanho, você se torna presa fácil para o predador. Isso mesmo. Então, não justifica você estar isolada. Não. Nós não estamos isoladas, nós estamos no WhatsApp. Sempre tem uma palavra que nos fortalece. Sim. Então, não fica longe, porque estar longe é lugar de perigo. Não é? É possível você estar conectada conosco, né? No WhatsApp, principalmente no WhatsApp das mulheres. Quem precisa de oração, está pedindo lá. Tem um grupo de oração orando por você o dia todo. Verdade. Tem um grupo clamando por sua vida, por aqueles que estão desempregados, amados. Nós temos um grupo aqui, semana passada, eles oraram de novo pelos empresários. E nós temos visto respostas de Deus sobre a vida dos empresários. Então não fica só, não é um tempo de ficar só. Pelo contrário, eu acho que esse é um tempo de se pegar o telefone. Exatamente. E de ir mais longe do que nós fomos. E assim, a internet, né, as redes sociais, elas vieram e conectaram gente de perto e de longe, né? É interessante que a gente tem no Instagram, se eu não me engano, 1.000 ou já mais de 1.000 inscritos. Gente, de onde saiu 1.000 pessoas? Da onde saiu essas 1.000 pessoas? Mas nós temos no Instagram conectados conosco. Só que é uma conexão, hoje ainda, muitas dessas conexões, meio superficial, né? Pelo conteúdo. Agora, a nossa conexão, você, corpo, que vem, que faz parte dessa igreja, é uma conexão real. Então, nós podemos nos falar, nós podemos trocar uma mensagem. Queridos, é tão gostoso. Faça isso. Olhe lá no grupo das mulheres. Fala, rapaz, faz tempo que eu não falo com essa pessoa. Sim. Mande uma mensagem, querida. Isso. Nossa, esses dias eu recebi uma mensagem de uma das irmãs no Instagram. Li, como que você tá? Que saudade de você. Nossa, ganhei o dia. Nossa, ela lembrou de mim. É gostoso. Mantenha a conexão, sabe? Fique junto. Não tem motivo para se afastar, né? E a gente precisa tá reforçando a nossa mente, a nossa alma. Aqui na igreja nós temos vários livros, queridas. Tem um pessoal que já está bem engajado, né? Lendo bastante. Agora, se você ainda, nesse tempo todinho, não lê um livro, venha um dia num culto, assiste o culto, leve um livro para casa, né, Jane? Reforça a sua mente com aquilo que vai te motivar, te levantar, te promover. Não fica só reforçando a sua mente aí com as notícias negativas, não, que elas não vão te levantar, queridos, na hora da dificuldade. É verdade. Então, preste atenção. Você se parece com aquilo que você pensa. Isso mesmo. Isso é muito sério, porque a Bíblia diz: como imagina a sua alma, assim é. Então, o que você tem falado a respeito de você mesmo, né? Porque você se parece com aquilo que você pensa. Então, se nesse tempo de dificuldade, de trevas, né, você tem pensado coisas ruins a seu respeito, você precisa experimentar o que lhe falou, renovar a sua mente pela palavra de Deus. Isso mesmo. É um tempo de você dizer alto lá: a minha família é abençoada em tempo de tempestade. Isso. A minha família é guardada em tempo de tempestade. Eu vou comer o melhor da terra em tempo de tempestade. Sabe, queridos, nós estivemos aconselhando uma pessoa e ele dizia para nós que ele está comendo ovos nesse tempo, né?
Ele não estava com o dinheiro para comprar carne. E eu disse: meu irmão, hoje você pode estar comendo ovo, mas a sua fidelidade a Deus vai chegar o tempo da carne. Amém. Mas porque você está comendo ovos hoje, não deixe de ser fiel ao Senhor. Exatamente. Não deixe de ser alegre com o Senhor. Agradeça ao Senhor, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E tem esse texto, João 16, diz assim, João 16, 33. Estas coisas vos escrevo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aí, amados, sem bom ânimo, a gente não vai para lugar nenhum. Faz nada. Faz nada. O que é que você faz sem um bom ânimo? Faz nada, queridos. Queridos, quando eu estou desanimada, não tenho nem vontade de varrer a casa. Não faz nada, não. Não tem coragem de lavar a louça. Mas quando você está animada, você põe um som lá, você faz uma faxina rápido, você faz um almoço, você produz. E ele diz: ei, tenha bom ânimo. Então seja o guardião do seu ânimo. O que é que está afetando o meu ânimo? Eu vou avaliar o que está afetando o meu ânimo e eu vou tirar essas coisas do meio do caminho, porque nós precisamos de bom ânimo. Você sabe um hábito que eu tenho? Talvez você vai achar engraçado. Eu não sei se você tem. De quando eu percebo, por exemplo, que eu estou ficando triste, né? Estou ficando mais triste, percebo que tá batendo aquele negócio ruim. Primeiro, eu me examino de qual é o motivo da tristeza. Sim. Né? Porque, queridos, nós somos mulher, nós ficamos tristes por questões hormonais, não é? Todo dia. Então eu procuro avaliar, é um problema, é a pressão, Sim. é hormonal. E aí eu procuro identificar. Se é hormonal, eu digo em voz alta. Digo para mim mesma: Lisandra, você está bem. Isso. Você só está... Os seus hormônios hoje não estão legais. Sim. Eu avaliei, pensei, sei que não é por nada externo. Você está bem, viu? Fique bem porque você está bem. E, queridos, quando eu percebo que é uma pressão mesmo, né? É o problema, é as circunstâncias, eu também tenho esse hábito. Se eu perceber que eu estou titubeando, estou dando aquela moleza para a circunstância, eu vou para frente do espelho e eu falo que a mulher de fé, Sim, que existe dentro de mim, bota a mulher fraca que existe também dentro de mim no lugar dela. E eu digo: você é forte. Amém. Deus é bom. Para com isso. Levanta, ora, vai cantar louvor. Eu me chamo, queridos, eu me dou uma chamada firme e dura. Porque, queridos, às vezes nós precisamos fazer isso conosco. Isso é gerenciar emoções. É você pegar você mesma, entender qual é a sua limitação, né? A minha limitação é que na pressão eu fico irritada. E você ir para o seu momento íntimo com a palavra, com oração, e muitas vezes você dizer para você mesma: para com isso. Porque nós não fazemos isso com criança. É verdade. Então as nossas emoções são como muitas vezes uma criança que quer fazer o que quer. E a gente precisa colocar no lugar para que as coisas se ajeitem. Porque aquela famosa frase que eu falo sempre: se a mama não vai bem, nada vai bem. Nada vai bem. Então fica firme no Senhor. Quanto tempo, Gi? 33 minutos. Nossa, tá uma bênção, glória a Deus. Tem assunto para mais. Fica aí, não sai daí não, tá? Que nós tá cheio dos assuntos hoje. Então, quando eu sempre digo essa frase: se a mama vai bem, tudo vai bem. Né? Então, fica firme, não abre mão. Eu ministrei aqui, eu acho que em um dos outros domingos, dizendo: não solte as cordas. Se você, que é a pessoa que está envolvida com o Senhor, soltar as cordas, amados, quem vai pegar isso? E outra coisa, amados, a Bíblia fala que na presença de Deus existe plenitude de alegria. Isso mesmo. Às vezes nós estamos baqueadas mesmo. Às vezes a circunstância vem. Às vezes a tempestade se levanta. Exatamente. Então você vai para a presença. Você vai declarar aquilo que Deus é. E quem Deus é para você? Ele é bom. Ele é o dono da sua casa. Ele é o dono da sua vida. Ele é aquele que dirige
as suas finanças, Ele é o seu provedor. Então se levante com violência, porque senão você vai começar ali a concordar com aquilo que o mundo concorda. Vai. E então, vai caminhar da mesma forma, né? Se lá não vai bem, então realmente nada vai bem. Nada vai bem, né? Então, uma coisa que eu fiz foi escrever uma confissão de fé e pôr na minha geladeira. Então tem um papel rosa lá, bem na minha geladeira, escrito o seguinte: esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Glória a Deus. Amados, aconteça o que acontecer, vai ser o melhor ano da minha vida. Eu posso, queridos, não crer nisso e olhar para as circunstâncias e dizer o que está todo mundo dizendo, né? Esse ano já acabou. Já deu. Já deu, esse ano vai ser ruim demais. Eu paro na frente da geladeira e falo: esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Vai chegar para esse tempo, vai respingar em anos futuros. Amém. Porque a Bíblia diz, queridos, uma bênção tal que vai advir a maior abastança. É desse tipo que é a bênção de Deus sobre as nossas vidas, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Agora você fala para mim assim: Li, mas aí, então tá desse jeito. Ainda não. Ainda não. Mas vai ficar, queridos. Eu lembro que eu comecei esse ano com uma palavra, amados, foi muito interessante, que lá para janeiro, mais ou menos, eu com uma pessoa da família, a gente conversando, e ela sabendo de algumas circunstâncias minhas, do Lê, né? E aí ela fez um comentário assim, ela falou: esse ano, falando do meu ano, sim, não vai ser um ano de dar. Nossa! Mas foi exatamente essa frase, sabe, queridas? Esse ano, porque ela entendeu que nós estávamos passando por um momento difícil, que seria um ano, é claro, numa percepção natural, né? Sim. De cautela. E na hora, amados, eu comprei aquilo. Na hora eu me entristeci, baixei a bola. Nossa. E falei: acho que passou, queridos. Acho que no mesmo dia ou na mesma semana o Espírito Santo me despertou e falou para mim: vai ser o ano que você crê que vai ser. Amém. O ano que você crê que você vai ter é o ano que você vai ter. E eu corrigi aquilo. Então, amados, a nossa confissão de fé não está ligada ao natural. Não, se a gente for viver no natural, é viver como o mundo vive. E nem quer dizer, né, que todos os dias vão ser maravilhosos, mas todos os dias a gente precisa ser violento para manter essa postura. É verdade. E é interessante que nós sempre declaramos num ano de grande colheita, né? Mas o meu cuidado sempre foi dizer: você quer uma grande colheita, então faça uma grande plantação. Isso. Em todos os sentidos. Isso mesmo. Então esse ano ainda é o ano do extraordinário de Deus. Creio. Porque se Deus não colocou o ponto final, eu e você não podemos colocar. Isso mesmo. Esse ano ainda é o ano dos melhores dias da nossa vida. Eu creio. De um tempo extraordinário. Eu creio. E sabe, amados, nós precisamos nos levantar em casa. Você precisa sair do nível de preguiça mesmo. Porque às vezes é um tempo onde você diz: mas eu não estou indo para a igreja. E quando a gente vem para a igreja, de verdade, uma empurra a outra, uma levanta. Mas ainda que você não esteja vindo para a igreja, você tem um parceiro que se chama Espírito Santo. Sabe? E é interessante ali que esse Espírito, ele está comigo quando o culto termina. Não é? Isso. Porque estar aqui levantando mãos santas e pulando e cantando é muito fácil. Agora, ir para casa e estar só quando ninguém está, esse é o nosso desafio. É o desafio. Esse Espírito que se chama Auxiliador, Paracletos, aquele que veio auxiliar, né? Esse Espírito está comigo e está com você. Amém. E Ele, amados, Ele está com você, dizendo para você todos os dias: ei, não solte as cordas. Você não pode soltar as cordas. Você é aquela que acorda dentro de casa e que declara: meus filhos são uma bênção. Isso. Meus filhos nasceram para te servir. O diabo não tem direito nos meus filhos. Isso. O diabo não tem direito no meu dinheiro, porque eu sou uma semeadora. Isso. Queridos, quando você semeia, não tem outra porta ali. A Bíblia diz: dá e vos será dado.
Agora, eu estou na contramão do mundo, concorda? Sim. Porque, de fato, o mundo diz que você precisa reter. Mas, segundo a palavra, esse não é um tempo de reter, é um tempo de abençoar. Porque quando você decide abençoar, as portas vão ser abertas. E olha, Lia, a gente não tem dimensão de onde essas portas serão abertas. Não, eu sei que, eu me lembro que nessa oração que eu fiz a respeito dessa situação, eu fiz a confissão exatamente contrária. Eu falei, esse ano, mas eu vou dar coisa que eu vou dar de um jeito que eu nunca nem dei na vida. Eu vou abençoar o irmão, agora eu vou dar dou presente, agora só de raiva, para fazer raiva pro diabo. Eu dou. Eu vou dar dobrado. É. Porque, queridos, na nossa segurança está em cumprir a palavra, né? Quando nós cumprimos a palavra, quando nós nos apegamos ao que Deus falou, nós temos segurança, né? E o diabo quer que você retenha mesmo, o diabo quer que você fique deprimido, miserável, doente. Essa é a visão do diabo para o seu futuro, mas não é a visão de Deus. Então se apegue com o que Deus fala ao seu respeito, ao seu procedimento de vida, né? Lá em 2 Crônicas 20, fala daquela história de Josafá, aquela batalha. E o último versículo de 2 Crônicas 20 diz assim: e Josafá teve paz por todos os lados. Sim. Queridos, o Deus de Josafá é o meu Deus. Amém. É possível a gente ter paz na família, ter paz entre os filhos, ter paz financeira. É possível. Agora, não tem como dar certo se você faz a receita errada. Isso. Existe um padrão, Li. Existe um padrão que é a palavra de Deus. Eu e você precisamos estar comprometidos com um padrão que se chama palavra de Deus. Amém. E sabe, queridos, esses dias eu tenho ouvido muito sobre testemunhos de questão financeira, de pessoas que não podiam ofertar e ofertaram e foram abençoadas. Amém. E desses testemunhos, a pessoa disse para mim: Jane, eu estou prestes a casar e o que veio no meu coração foi dar um presente que eu queria receber, né? Só que você não tem ideia, o noivo estava desempregado. Pois é. E ele com a noiva, ele tinha do emprego passado, ainda tinha uma reserva, e eles disseram: aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós vamos ofertar para esse novo casal novo, né? E eles ofertaram na vida desse casal novo. E sabe, amados, o que aconteceu? Eles ofertaram, eles compraram um presente numa quinta-feira. Na outra segunda-feira ele foi fazer uma entrevista de emprego e na hora ele já foi contratado. E eu disse assim para ele, eu disse: olha, aquele presente que você deu abriu portas para você aqui. Aí né? a gente lembra de Malaquias, Isso. né? Fazei prova de mim, né? Se eu não vos derramar. Eu fico muito com essa frase, sabe, queridas? Uma bênção tal que vos advém a maior abastança, né? Então não é só eu vou te dar, viu? Você me dá 50, eu te dou 50, né? 100 por 100, 1 por 1, sabe? Deus está dizendo, faz do jeito certo, para você ver se não vai vir para você a maior abastança. Faça do jeito certo. Faça do jeito certo. Jane, vamos caminhar pro... Eu quero aproveitar, meninas, né? Tá muito bom a conversa, mas o Instagram daqui a pouco ele vai cortar nós. Não deixa a gente falar à vontade. Absurdo. Gente, eu tô lendo um livro, vocês não vão encontrar ele aqui na livraria porque já esgotou, mas pastor Daniel pode encomendar para vocês. Maravilhoso. É este livro, Como Manter a Cabeça no Lugar Neste Mundo Louco. Eu ainda estou lendo, estou na metade do livro, estou amando o livro. É do Rick Renner e ele vai falar sobre os absurdos, as estranhezas e as coisas que vão acontecer, queridos, porque estamos migrando para o fim, para a volta de Jesus. Então muitas coisas vão acontecer e nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós não podemos ficar aleatórios, vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Então nós não precisamos ficar tentando entender os porquês, mas nós precisamos ter consciência do que a Bíblia diz sobre essa fase, que é a fase próxima à vinda de Jesus, amém? Então você encomende seu livro com o pastor Daniel, queridos, é maravilhoso. É um livro um pouco grosso, porque ele realmente traz muito, ele traz até informação para vocês terem uma ideia sobre a época do nazismo. Sobre ações que aconteceram nos campos nazistas que estão repercutindo hoje de forma mundial e as pessoas não sabem.
coisa, né? Que muito interessante. Então fica a minha dica de leitura para vocês. Então, esse livro aqui, Onde Está Deus Durante a Minha Tempestade. Esse livro é maravilhoso. Eu não sei se nós temos aí na livraria, mas você poderia procurar Pastor Daniel, manda um WhatsApp para ele. Ele me abençoou muito, não é? Porque ele vai te explicar onde está Deus exatamente no processo da sua tempestade. Muito oportuno, né? E eu quero dizer para você que durante o processo, Deus está com você. Amém. Durante o processo, Ele não te deixou. Amém. Durante o processo, Ele não te desampara. Amém. Durante o processo, Ele continua sendo Deus. Agora, Ele espera que você continue sendo filho, entendendo o caráter dele. Amém. Ele não é homem para mentir-lhe, Isso mesmo. nem filho de homem para Isso que se mesmo. arrependa. Então, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, Amém. se você Isso mesmo. fizer a sua parte. Amém. É isso mesmo. Queridas, nós queremos agradecer a sua presença nessa live. Você que vai estar assistindo essa live posteriormente, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Nós esperamos que você se fortaleça, que você se anime, que você se alegre, que você se apegue ao corpo. Deus abençoe. Tenha um fim de semana maravilhoso. Vamos fazer outras lives. Vai ter outras né? lives. Vamos conversar mais. Se você Isso. que é da igreja, no grupo, manda sugestão para a gente. Um assunto, né? Isso, para a gente falar. É uma forma de hoje estarmos mais perto de você. Isso Então, mesmo. seja abençoada. Eu tenho um tempinho para orar, Gi? Tenho. Eu queria orar por você, querida. Eu quero declarar sobre essa semana boas notícias chegando na sua vida. Amém. O telefone vai tocar e vai trazer para você boas notícias. Amém. Você vai ter graça e favor diante de Deus e diante de pessoas. Amém. Você vai perceber a presença do Espírito Santo lhe trazendo boas ideias. Amém. Vai chegar boas ideias. Amém. Eu recebo, Eu declaro os Jesus. empresários da nossa igreja recebendo ideias extraordinárias. Eu declaro em nome de Jesus uma semana leve. Amém. Vai ser fácil fazer tarefa de casa Amém. com as crianças. Isso mesmo. Vai ser fácil você ser uma excelente mãe. Amém. Vai ser fácil você ser um excelente pai. Vai ser fácil você conduzir essa semana com a graça e com o favor de Deus. Amém. Eu declaro que aquilo que o diabo planejou vai ser frustrado, que toda cilada de Satanás sobre a sua vida, sobre as suas finanças, serão desfeitas em nome de Jesus. A graça do Senhor te cobrindo e o favor de Deus. Queridos, a Bíblia fala que o favor de Deus, a graça, é uma força que vem de Deus sobre nós, Li, para fazer aquilo que naturalmente nós não conseguiríamos. E eu declaro esse favor nos cobrindo, Amém. te cobrindo, Eu creio. para você desenvolver essa semana e terminar essa semana dizendo que foi fácil e foi leve. Nós te abençoamos Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Valeu. Aleluia! Beijo, gente.